Começando mais um Give Talks, do meu lado mais uma vez o Lart Leles. E aí pessoal, tudo bem? Mais um podcast, mais uma pessoa importante da nossa cidade. Vamos falar um pouquinho de nutrição, uma área nova, né? Uma área que a gente não trouxe especificamente, Isso. alguém da nutrição. Vamos para as nossas apresentações. Quer colocar mais alguma coisa? Ou manda bala. Bom, vamos lá. Ela que é formada em nutrição, tem uma especialização em nutrição esportiva, tem 2 pós-graduações na área, foi atleta profissional de natação, competiu aí pelo Corinthians, pelo Flamengo. Além disso, além de ter a clínica, né, mais voltada aí para pessoas relacionadas à nutrição mesmo, ela também usa suas redes sociais para falar sobre isso, para levar esse conhecimento para mais pessoas. O Instagram é Nutricarol Ferreira. E uma novidade, né, uma coisa que está surgindo também, que ela vai explicar pra gente, é um curso voltado aí a profissionais da saúde. Carol Ferreira, seja muito bem-vinda e muito obrigado pela participação. Eu que agradeço o convite aí, Dudu, Laerte e toda a equipe. Então é um prazer aqui estar conversando com vocês, contando um pouquinho aí sobre a minha trajetória, né? Como o Dudu falou, eu fui atleta profissional de natação, que isso deu-se aí, né? O rumo que eu tomei na minha carreira como nutricionista, né? Escolhi a nutrição esportiva, porque assim, né? Sou apaixonada por esportes, não consigo ficar sem fazer nada e tudo mais. E além da nutrição esportiva, eu tenho outras 2 especializações, que é em nutrição ortomolecular e fitoterapia, né? Que é voltado aí para os nutrientes, tanto na promoção de saúde como na prevenção também. Porque, né, o que o nutricionista atua mais é nessa prevenção das doenças e tal. E aí também a parte de fisiologia do exercício, que é complementando após em nutrição esportiva. E aí todo mundo me conhece como nutricionista esportiva. Então, a maioria das pessoas na cidade, né? Comecei com o Instagram voltado para isso e tal. Mas uma novidade aí, que é desses últimos meses, vamos colocar assim, que até quem me acompanha já lá no Instagram viu que está acontecendo uma transição. Que essa transição é sobre o curso, né? A mentoria para profissionais da área da saúde. Porque o que aconteceu com a minha trajetória? Então, eu fui atleta profissional e quando eu encerrei, comecei os atendimentos em São João. E assim, né, o primeiro mês foram um total de 0 pacientes, né? E aí, a gente vai na busca, a gente tem a vontade de lotar a agenda. Então, assim, meu sonho era falar, não, minha agenda tem que estar lotada e eu quero ser reconhecida como nutricionista e nutricionista esportiva. Então, batalhei muito para lotar a agenda, né? Fazia tudo, tinha parcerias e tal. Só que aí, na hora que eu cheguei nesse topo de lotar a agenda, veio a minha primeira dificuldade, que era o quê? Falta de tempo. E eu vi que isso também é a dificuldade de outros profissionais da saúde, né? De acabar, tipo, eu vou trabalhar, e aí eu me classifico como... Sim, aí você fala que é dinheiro, que é trabalho, que é estudo e tal. Então, eu me classificava, né? Agora já estou curada disso, como workaholic, que eu era realmente a pessoa que trabalhava de segunda a segunda. Então, assim, não tinha tempo. Aí, na época, eu chegava até a mentir para as pessoas. Falava assim, eu não posso porque eu vou ter outro compromisso. Mas, na verdade, eu não podia, tipo, um evento social, porque eu estava trabalhando. Que era aquela busca, né? Quero trabalhar, quero ser reconhecido. E é lógico que o financeiro acaba vindo junto, né? E a gente fala, não, quero ganhar X reais por mês. Aí quando você chega naquilo, você aumenta 5 mil. Aí você chega naquele outro, você vai aumentando e aí você vai ficando refém. E aí, quando eu vi que, nossa, eu preciso mudar, porque eu não quero daqui 5 anos... tá com essa vida aqui. E eu começava a atender muitos médicos, outros nutricionistas, fisioterapeutas, que às vezes estavam com seus 50 anos, 60, e tinha aquela vida que eu, com 30, estava tendo, né? Aí eu falava, não quero não, quero construir minha família, quero ter tempo. E aí eu comecei a atender como mentora, né? Só que no 1 a 1, então no presencial. Porque além dessas especializações, eu fiz a formação em Life Coach, pelo IBC, que é o Instituto Brasileiro de Coaching, né? E aí tem aquele mito, né? Coach é o quê? É aquele que fica gritando, que fica falando que você consegue e tal. Só que a filosofia do IBC é mais voltada para essa performance em todas as áreas. Então, de ser bem-sucedido profissionalmente, mas bem-sucedido, tipo, na sua vida pessoal, ter seus hobbies e, principalmente, ter a saúde.
E aí comecei a fazer a mentoria que, por acaso, coincidência, começou a ser com vários profissionais da saúde. E um outro que não era da saúde. Uhum. E aí eu via que o quê? Que aqueles resultados dos profissionais da saúde eram muito melhores dos que não eram, que às vezes era dono de loja ou trabalhava com outra coisa, né? Mas por quê? Porque sempre tem que ter aquele nicho, né? Voltado ali para onde você quer se especializar. Porque embora, né, que nem vocês, vou fazer filmagem, mas não dá para fazer um filme e ao mesmo tempo, né, você fazer um vídeo pequenininho. Você tem uma direção, você começa a ser especialista naquilo. E aí foi onde eu falei, não, agora eu preciso ajudar mais pessoas. E aí comecei a lançar, que aí lança já mês que vem, essa mentoria que vai ajudar esses profissionais a terem melhor gestão da agenda, tanto a agenda pessoal quanto a profissional, ter ali, né, outras fontes de renda dentro do negócio e principalmente ali ter o tempo de qualidade as pessoas que amam, né? Então, assim, ter tempo com a família, com os amigos. Né? Mas valorizar. Sim, ou se não quiser fazer nada também, né? Não fazer nada e descansar. E para o pessoal adquirir esse curso, eu ia deixar mais para falar do curso mais pro final, a gente pode dar até uma relembrada no final do programa, mas o pessoal que tem interesse, como é que faz para adquirir, como é que ele vai funcionar? Então, assim, né, a gente está produzindo ele, tá em gravação e tal, mas antes da venda do curso, né, sempre tem aquela aula, né, para dar a vontade nas pessoas. E aí essa aula ela tá já agendada para o dia 3 de maio, que vai ser uma terça-feira, às 8 da noite. Ainda não colocamos, porque eu estou falando em primeira mão aqui. Não, exclusividade. Exclusividade. Nem divulguei no meu perfil ainda do Instagram, porque a gente vai divulgar mais próximo da data. Mas a data já tem, dia 3 de maio, lá no meu perfil, né? Terça-feira, terão mais informações lá. Legal, pessoal, ficar atento. Sim, Bom, vamos falar um pouquinho da sua carreira, como você chegou nisso que você é hoje. Eu queria falar mais especificamente desse período como atleta profissional de natação. Eu queria que você me falasse como que foi para chegar até a ser profissional, competir por um clube. Como é que era a sua infância também, porque eu imagino que quem é mais da área de esporte tem uma coisa um pouco mais regrada também, então não é tão comum, né? Falar um pouquinho desse período pra gente. Sim. Então eu aprendi a nadar aqui na esportiva. Então, com 4 anos de idade, mais ou menos, minha mãe colocou eu e meus irmãos na natação. Que eu acho que é o medo de toda mãe, né? Do filho morrer afogado na piscina do vizinho, porque a gente não tinha piscina em casa, né? Mas às vezes vai no sítio, vai em algum lugar. Então, minha mãe tinha um receio da gente não saber se virar quando caísse na água. Então, aí ela teve a ideia de falar, vou colocar todo mundo na natação, porque ela mesma também não sabia nadar. Então, colocou todo mundo na natação. E aí, como eu sempre fui mais alta, que é a minha classe, que é a minha turminha e tal, então eu comecei a despontar mais. Tanto é que teve um episódio que a minha mãe conta que estava tendo uma competição que era aquelas competiçãozinhas de criança, de prancha, que aí estava indo com a prancha e tal, e aí eu ganhei. Então, que eu ganhei bem na frente das outras menininhas. Uma por causa do meu tamanho e porque eu gostava, né? Tinha essa afinidade com o esporte. E aí uma mãe na arquibancada pediu para minha mãe o meu RG, achando que eu era aquele gato, né? Igual tem no futebol. Mentia a idade. E mentia a idade. Ela falou assim, não, essa criança deve ter 6 anos. Aí a minha mãe, não, ela tem 4 anos e tal. E aí ela conta essa história. E aí eu fui me apaixonando, fui me destacando e tal. E aí surgiu o interesse por nadar e competir. Então, aí por volta dos 12 anos, você começa a ser federado. Então, você pode participar de competições, né, de nível paulista, brasileiro e tal. E aí, na época, eu ainda treinava na esportiva, e aí eu fui. Então, na região, eu ganhava tudo. Então, eu chegava em primeiro em tudo. Fui para o meu primeiro campeonato paulista. Aí, na época, eu nadei uma prova de 100 livre e de 100 peito. Cheguei lá, né? Falei, não estava me achando favorita, mas, né? A criança sempre ganhou. Ela pensou assim, vou ir bem. Cheguei lá, a prova de 100 livre.
Não sei falar esse número, vou falar o número, mas eu fiquei no número 67. E na prova de 100 peito, eu fiquei por volta lá de 40 e pouco. Nível de Não, um outro competição, nível né? de competição e tal. E aí, eu falei assim, gente, eu sou muito ruim. Porque, tipo, fiquei, né, nesse número, mas não tinha tanto. 67 tinha 70, sabe? Tipo, quase a última em todas essas provas. E aí, na época, um outro treinador virou e falou assim, mas essa menina que tá nadando 100 livre, que é uma prova de velocidade, ela tem um biotipo para nadar uma prova mais lenta, porque eu não era rápida. Embora, né, na região eu conseguisse bem, mas quando falava em nível, né, estadual, eu era péssima, porque eu era muito lenta. Então, eu não tenho, né, essa velocidade para tal. E aí ele comentou com o meu técnico na época e falou, olha, você tem que colocar essa menina para nadar 400, 800, porque ela tem mais resistência do que velocidade. E aí, no ano seguinte, eu fui para nadar essa prova aí de 400 e 800. E aí, é claro, né, que o bom do esporte é isso, né? Você ficou em último, ou você foi mal, você tem aquela vontade, aquela superação de ir lá e dar o teu melhor depois, né? E por isso que foi até um dos motivos pelo que a minha mãe colocou eu e meus irmãos no esporte tão cedo, que era para aprender isso, né? Que a vida não é só ganhar. Então, na maioria das vezes, não é ganhar, né? Às vezes é perder e saber recuperar, saber lidar e tal. Então, ela começou bem de nova a saber disso. E aí, no ano seguinte, fui e fiquei em segundo lugar numa prova de 800 e terceiro na prova de... Mudou completamente. Porque eu já estava dentro de uma coisa que era o meu talento, né? Dentro da minha especialidade, não de uma prova de velocidade. Então, eu sempre lembro dessa história, porque vira e mexe eu atendo no consultório, né, de nutrição, os adolescentes que estão, né, ou na natação, no futebol, enfim, estão em algum esporte. E aí você vê, né, o biotipo dele não é para essa prova. E aí, como eu fiz a especialização em fisiologia do exercício, então eu tenho um pouco do conhecimento, embora eu não possa dar o veredito final porque é do educador físico, né? Mas você começa a ter uma noção ali e tal, né? E já aconteceu com vários outros pacientes também, de estar péssimo na classificação, mas porque estava onde não tinha talento. Então, é importante. É muito legal falar isso, né? Mostra que às vezes não é o talento, né? Tem a ver, às vezes, com direcionamento, para onde você vai, saber aonde você se dá melhor também, né? Sim, sim. Então, assim, às vezes você fala, acaba a carreira de uma criança, né? Tipo, uma possível carreira esportiva no começo, porque ela acha que aquilo lá não é pra ela. E aí, é claro, né? Você não gosta de ficar chegando em último toda vez no negócio. Uma hora cansa. Você chegar em último, provavelmente você vai mais uma vez só, ou você nem vai voltar. E é importante ter, né, essa afinidade com o esporte, mas dentro do esporte tem os seus... eu falo, agora eu tô com a mania de falar nicho, né? Mas assim, você tem as suas especialidades menores. Então tem o esporte grande e as particularidades, sim, as suas vertentes, para poder, de fato, ali demonstrar se você vai ser bom naquilo ou não. E só que aí chegou numa fase que eu estava ficando, né, entre as primeiras, e aí, no Campeonato Brasileiro, o Corinthians falou com o meu técnico, o técnico do Corinthians falou aqui, que na época eu nadava pelo SIC. Então, eu saí da esportiva e fui para o SIC, e o professor lá, acho que todo mundo que é acima de 30 anos, provavelmente se fez natação no SIC, fez com o Maurício Tupinambá, né? O careca na época. E ele, assim, né, falava dessa parte de que a gente tinha que ir bem, que a gente tinha que melhorar e tudo mais. E eu, com 15 anos, o Corinthians convidou. Eu e uma outra menina na época, que também era do SIC, convidou. Só que por ser muito nova e menina, o meu pai e minha mãe falaram nem pensar. E os pais dessa menina também. Falaram nem pensar. Muito nova para ir para São Paulo morar sozinha. Só que aí no ano seguinte, com 16 anos, eles fizeram novamente o convite. Aí o meu pai, na inocência, falou, pode ir. Porque ele imaginava que eu ia ficar uma semana lá só. Porque assim, né, quem me conhece agora, vê eu falar tanto assim, não imagina que eu era
a timidez em pessoa. Tanto é que a minha mãe parava na frente de uma papelaria e falava, desce aí e compra uma cartolina para levar na escola amanhã. E eu não descia. Eu começava a chorar, não descia, aí ela tinha que descer, comprar, porque senão eu não tinha cartolina para levar na escola. E meu pai falou, não, pode ir, né? Leva a roupinha para passar uma semana, e aí no final dessa semana eu vou lá te buscar ou levar mais roupa. E aí a surpresa, né? Eu falei, não, eu quero ficar. Aí a minha mãe conta que ele chorou, que ele fez um monte de coisa e tal. Porque ele estava ciente que a filha, na época eu com 16 anos, não ia aguentar ficar lá. Eu ia ficar um pouquinho de tempo só e não ia suportar a distância da família, as dificuldades, porque eu tinha que me virar tudo sozinha, né? E na época, muito nova, e na época eu estava no 3º ano do colégio. Então, eu estudava aqui de manhã. Minha mãe me levava na porta e me buscava. Eu não precisava fazer absolutamente nada que todo mundo fazia para mim em casa. Só ia, da escola para natação. Tudo de carro, minha mãe deixava e me buscava. Não precisava andar nada a pé. E aí, em São Paulo, tendo que pegar ônibus para ir para a escola à noite. E tudo, um monteirão de mudanças, né? Mas aí, com certeza, isso aí foi, acho que, um divisor de águas para minha vida hoje, porque eu aprendi muita coisa, né? Que ele fala que vai para São Paulo, filho chora e mãe não vê. É realmente isso, de você ter que amadurecer muito rápido e, assim, se você não fizer, ninguém vai fazer para você. Então, é uma experiência, assim, que é na dor, né? Não no amor, mas foi também uma opção minha, né? Meus pais me incentivavam, mas uma escolha minha. Quando eu quisesse voltar para casa, mais que depressa eles queriam que eu voltasse. E aí eu fiquei 6 anos em São Paulo. Aí eu terminei o 3º ano, já iniciei na faculdade de nutrição. Na época tinha que pegar o metrô, tinha que andar, aquela rolaiada inteira, né? Por que nutrição? Porque a gente vê, às vezes, muita gente que tá ligado ao esporte, às vezes ir pra educação física, né? Por que a escolha da nutrição? Sim, sim. Porque é aquela coisa, né? Quando a gente quer transformar o outro, é porque, na verdade, a gente já foi transformado. E aí, quando eu era por volta dos 10, 11 anos, eu era muito gordinha. Mas muito gordinha mesmo, aquelas crianças com a bochechão, assim. E aí, minha mãe falava que, quando eu voltava da natação, ela passava na padaria e comprava pão. E na época, vamos supor que ela comprava 6 pãozinhos francês, que eu comia uns 3. Exageradamente, ainda mais depois da natação, né, que a piscina dá fome, que eu comia esses 3 pãozinhos e tal. E se tivesse 4, eu comia os 4. E aí minha mãe teve uma conversa comigo num belo dia e falou assim, se você fez uma cartinha e queria que eu assinasse essa cartinha. Então, se você, na sua fase adulta, tiver problemas... Aí, na época, ela falou, se você não conseguir arrumar um namorado, se você tiver problema na sua saúde e tal, não foi culpa minha. E aí, ela foi bem dura e escreveu e falou para mim assinar. Aí, eu falei, o quê? Eu não vou assinar? Não, eu só chorava, né? Só chorava. Mas aí, foi quando eu comecei a me alimentar melhor. E na época tinha o jornal Estadão e tinha aquela enciclopédia do Estadão que vinha para quem assinava, né, o jornal. E meu pai assinava. Eu lembro certinho que veio a enciclopédia lá. Como que é o nome? Mas era Medicina Alternativa de A a Z. Que aí vinha. Você chegou a ver isso aí, Lert? E aí tinha dentro desse conteúdo aí, tudo de alimento. Então, de A a Z, porque pegava a parte de nutrientes. E, por coincidência, depois eu tenho a pós de fitoterapia, né? Que é disso. E aí, comecei a ver isso, com, 11, 12 anos. Comecei a ver e comecei a melhorar. E, chegava na natação, ao invés de comer, 3 pãozinhos, comia 1 e uma fruta. Pra dar um negócio ali. E aí, fui mudando. E quando eu tava no 3º ano para fazer o vestibular, eu fiquei na dúvida realmente entre educação física. Então, eu fiquei na dúvida entre educação física e nutrição.
Mas como aqui em São João já tinha o curso de educação física, na época eu pensei assim, deixa eu fazer nutrição primeiro, porque se por acaso, né, acontecer alguma coisa e eu não quiser depois mais ser nutricionista e eu voltar para São João, eu tenho a possibilidade de fazer a graduação aqui, né, que tinha, na época só tinha em uma faculdade, não tinha nas duas. E agora o curso de nutrição aqui em São João, ele tá acho que no seu 4º ano, ele não formou turma. E então eu falei assim, deixa eu escolher primeiro esse, e também porque eu era bolsista, né? Eu tinha 100% de bolsa. Minha mãe sempre falava, sempre me incentivava, você tá indo pelo esporte, mas não se esqueça depois da tua carreira. Porque a gente encontra aí vários atletas que foram, principalmente futebol, alguma coisa assim, que não deram atenção pro pós-esporte, né? Porque, infelizmente, a carreira do atleta tem validade. Ela é curta. Então, seja por uma lesão, seja por não aguentar mais, e qualquer outra coisa por tempo que vai interromper, aí eu pensei, deixa eu aproveitar essa oportunidade. Aproveitar, né, as oportunidades enquanto elas estão disponíveis ali para o esportista, né? Sim. Então, já agarrei a oportunidade, aí eu fiz. Comecei em 2007, minha faculdade. Na época eu tinha 17 anos, que eu faço aniversário em agosto, então eu sempre fui adiantada na escola. E aí eu comecei a faculdade e terminei a faculdade com 21. Então, terminei ainda muito nova, né? E aí, nisso, ia conciliando sempre a parte, né, da faculdade com as competições. E sempre acontecia. Era a semana de provas da faculdade e era a semana de competições. E aí, como meu ganha-pão, né, meu salário vinha da natação, então as professoras, a coordenadora já sabia que eu não ia poder estar presente lá na semana de provas. E aí era o terror, né? Porque a minha semana de provas era uma semana depois do que todas as minhas amigas tinham feito. Só que era de prova assim, eu de frente para a coordenadora do curso. Não tinha nem chance de colar, de fazer nada. E era sempre assim. E aí tinha outra coisa, outra pressão, que eu não podia pegar nenhuma DP. Porque se eu pegasse alguma DP na faculdade, a bolsa era cortada. E aí, então, tinha a pressão de ir bem nos campeonatos e a pressão de ir bem na faculdade. Então, era pressão de todo lado e tal. Aí você falava, nossa, não vou suportar isso aqui, né? Mas você não sabe de onde você tira forças e tal. Eu vejo hoje, eu falo, não sei como é que eu consegui. Porque, assim, no meu último ano da faculdade, que tem estágio obrigatório, e na nutrição os estágios são tudo de dia, né? Porque é estágio em restaurante, é estágio em hospital, é estágio em clínica, teve estágio em clube também. Então, é tudo durante o dia. E aí eu tinha aquela de acordar muito cedo. Então, eu acordava 5 horas da manhã para pegar metrô, para pegar trem. Nossa, eu morava... Quem conhece São Paulo, né? Eu morava na Zona Leste, que é ali no Parque São Jorge, que é onde é o Clube do Corinthians ali. E ali é o metrô Carrão. E eu fiz um estágio que era lá em Pinheiros. Só que na época não tinha a linha amarela que liga tudo. Então eu tinha que pegar metrô. Mais de hora. Era 1h30 para chegar. Nossa. Eu tinha que andar até o metrô. Do metrô, eu pegava até, não lembro agora se era no Brás, não onde que era, que aí eu pegava o trem que ia para Pinheiros e aí depois andava mais um tanto. Para fazer o estágio, para não ganhar nada, né? Só para que é estágio obrigatório. Aí eu chegava, tipo assim, o treino começava às 3. Eu saía de lá a 1, chegava em casa às 2h30. Só era tempo de trocar de roupa e ir pro treino de natação. Aí terminava e aí depois à noite ainda tinha que ir pra faculdade. Então, o último ano, nossa, eu lembro que eu jogava na Loto Fácil. Falava assim, eu tenho que fazer alguma coisa, não vou aguentar. E aí, jogava e tal. E aí, na hora que terminei a faculdade, eu falei, gente, concluído, né? Concluído com sucesso. Mas no meio desse tempo aí,
tiveram algumas convocações para a seleção brasileira. Então, eu fui seleção brasileira tanto de piscina como de águas abertas. Então, eu fui para a China, fui para Hong Kong nadar, fui para o Canadá, fui para os Estados Unidos, fui para o México. Foi aí, minha primeira internacional foi até pela faculdade, que é em Bimorumbi, ela faz parte, que agora tem aqui, né, em São João, ela faz parte da rede Laureate. Então, é uma rede internacional que nesse ano de 2007, que foi meu primeiro ano da faculdade, teve como se fosse umas Olimpíadas da rede Laureate. E aí foi lá em Santiago, no Chile. Então foram 4 meninas e 4 meninos defender a natação. Você viveu essa carreira mesmo. Sim. Coisa que eu achei que era uma coisa mais de novo. Se bem que eu vi lá que já tinham sido 6 anos, mas eu achei que você era um pouco mais novo. Foi meio que se amadurecendo durante amadurecendo durante o processo. É. Então, junto aí, teve esse amadurecimento de sair de São João, né? Uma cidade do interior pequena, onde tudo é próximo e tal, para uma cidade grande, tipo, sozinha e junto com a faculdade, todos os desafios que tinha, né? De uma vida adulta, só que eu era uma criança ainda, né? E aí teve essa competição internacional. Todos e mais alguns pelo Todo meio. mundo que compete. E mais alguns pelo meio. E aí foi muito legal, porque o Brasil, né, ganhou aí as Olimpíadas da Rede Laureate e tal. E aí a gente ganhou prêmio. E aí a gente ganhou até, eu acho que na época, não sei se foi dinheiro, se foi alguma coisa, mas a gente ganhou a mais. Como a gente já tinha a bolsa de 100%, a gente ganhou mais alguma coisa ainda. Então foi uma experiência bem legal, assim. E as outras, né, de ter a primeira convocação para uma seleção brasileira, aí depois a convocação para águas abertas. Então, na época, essa de águas abertas foi em 2011. Então, em 2010, acabei a faculdade, e aí em 2011 eu estava só nadando e fazendo curso de inglês. E aí surgiu essa oportunidade de participar de uma etapa da Copa do Mundo de maratona aquática. E eu nunca tinha feito nenhuma travessia, porque, assim, eram de 10 quilômetros nadando, né? Nossa. Então, era muito Mas tempo. aquela de... Você fala essa mar aberta, você tá falando? De mar aberto, Então, eu não gostava, assim, eu já não gostava das minhas provas de piscina, mas, tipo assim, eu era boa naquilo, né? Então eu tinha que fazer, porque se eu fosse para de 100, eu ia chegar em último. Então, eu tinha que ir para que eu tinha talento, que eram as mais de resistência. E aí, era péssimo, porque era muitas horas, né? A parte de nadar 10 quilômetros no mar. Só que aí, na época, eu nadava com a Poliana Kimoto, que a Poliana Kimoto foi uma das melhores atletas do Brasil, assim, de distância, e ela conseguiu ficar em terceiro nas Olimpíadas aqui do Rio. Então, treinava eu, a Poliana, a Betina, e o nosso técnico era o marido da Poliana. E aí ele falou assim, meninas, a Poliana não vai poder participar da etapa da Copa do Mundo, a Poliana era a primeira. E a segunda era a Ana Marcela, que a Ana Marcela agora ela tá também sempre nas Olimpíadas e tal. E a Ana Marcela também não vai poder participar, porque elas estão focadas nas Olimpíadas. Então, nas Olimpíadas de 2012, né, de Pequim lá. E isso era 2011. Então, o ano delas estava focado no próximo, né? Então, elas não vão na etapa da Copa do Mundo de Hong Kong, né, na China. E aí eu falei, mas o que tem a ver, né? Tipo assim, elas não vão, mas tem as outras meninas que estão competindo já há muitos anos. Aí ele falou, não, você e a Betina têm condições de ser a primeira e a segunda nessa seletiva, que foi lá em Brasília, que aí foi lá no Lagoa de Paranoá, acho que é esse o nome lá, né, em Brasília. E aí foram 10 quilômetros lá, nessa lagoa, que a lagoa é muito mais pesado que o mar. O mar, por conta da água salgada, ela é mais leve. Então, a água de lagoa, represa, é muito pesada. E tá, vamos, né? Vamos. Aí fui despretensiosa, né? Falei, ele mandou, né? Tem que ir. E aí fui. E aí, pra minha surpresa, eu fiquei em primeiro e a Betina em segundo. E aí, automaticamente, a gente já classificou, porque eles iam levar a primeira e a segunda, né, pra essa etapa.
E aí a gente foi pro outro lado do mundo. Nossa. Então, foi muito legal na China. Então, nunca imaginei que eu fosse pra China, né, e tal. E aí a gente foi, e aí, nossa, um fuso horário. Chegamos lá no primeiro dia acho que com 11 horas a mais no fuso horário, né? Então aqui era meio-dia, lá já era 11 da noite. E aí o jet lag é muito ruim quando você chega, né, principalmente com mais de 5 horas de um fuso pro outro, você fica meio doido. E aí, tá, a gente chegou no primeiro dia, chegou, jantou e já foi dormir. E aí, no outro dia de manhã, o combinado era acordar, não lembro agora o horário, mas tomar café e fazer o reconhecimento da piscina, porque a prova era só dali 3 dias. Então, a gente chegou um pouquinho antes. Tá, vamos reconhecer, né? Vamos lá nadar um pouquinho, até pro corpo, né, dar uma melhorada, vamos. E aí, só que no dia que a gente chegou, em cima da cama, tinha um aviso falando de thunderstorm, né? Falando de furacão e tal. E aí tava em inglês e em chinês o aviso, né? De um lado em inglês, do outro lado chinês. Aí chegou meio, né, aéreo assim e tal, pegou aquele papel e tipo jogou. Da cama pra deitar. Tirou da cama pra deitar e dormiu. E aí tomamos café no outro dia de manhã, com a mochilinha pronto pra ir nadar. Não podia sair do hotel. Aí tava lá a placa, né, do furacão, tornado, sei lá o quê, e ninguém podia sair. Aí a gente subiu no quarto, olhava na rua, não tinha ninguém na rua, não tinha um carro, não tinha nada. Mas por quê, né? Eles são acostumados a ter essas previsões climáticas assim e tal, esses eventos assim, e eles sabem não sei como é que fala o grau lá da coisa, lá não sei como é que chama, mas aí eles sabem a intensidade que vai ser. E aí eu acho que era a intensidade 3, então era uma coisa que não era perigosa, porém não podia ficar na rua. E aí era assim, lá tava o aviso que tipo das 8 às 9 não podia sair. E tipo, ele sabia até a previsão exata, né? Que tipo, das 8 às 9 ia ter lá o tornado, furacão, sei lá o quê, que depois podia voltar à vida normal. E aí a gente subiu no quarto, quando deu 9, a gente olhou na rua, começou a passar os carros, começou a passar, tipo, ter gente muito regradinho, começou a ter as pessoas na rua, e aí a gente desceu e foi treinar. E aí uma olhava pra cara da outra e falava assim, como assim? Né? Você olhava, tinha o vento, assim, as folhas e tal. Tudo acabando, 10 minutos. E a gente agora tá na rua e tá tudo bem. E aí depois de 3 dias, eu acho, 3 ou 4 dias, aí teve a competição normal. Aí foram 10 quilômetros lá no mar. E aí, para não ficar tão perigoso, né, tão distante, eles fazem voltas, até por conta, né, de segurança do atleta. E também tem a alimentação. A alimentação na competição de natação é alimentação com suplemento líquido. Então, é com carboidrato, né? Pozinho que dilui na água. E aí, para poder fornecer energia. Porque uma prova dessa, eu acho que eu fiz em 2h15, 2h20 e tal. Então, assim, foram 4 voltas de 2,5 km. E aí, em cada volta, que dava essas 30, 35 minutos, o treinador ficava tipo com como aquele negócio de limpar a piscina, sabe? Tipo uma peneirinha assim, e aí colocava a garrafinha, esticava e dava. Aí você pegava, tomava e colocava de volta, né, para não sujar o mar também, e aí ele retirava. Então, assim, em 3 voltas, porque na última já ia chegado, em 3 voltas ele ficava lá e ficava orientando também, né, que lugar que você ia chegar e tal. E aí eu acho que eu fiquei em 11º, porque tem um certificadozinho, assim, que eu vi esses dias atrás em casa, que eu mudei, né, de casa e tal, e aí eu peguei esse certificado, assim, era possível ganhar, mas só de estar lá... Não, já Já foi muito legal, muito legal. Aí depois acabou a competição, a gente tinha mais 2 dias para passear, né, para conhecer as coisas e tal, né, o centro e tudo mais.
Você comeu uns bichinhos lá? Então, na época, eu fiquei com medo. Na época, eu não comi essas coisas, nada, né? Barata, grilo. Não fiquei com medo de passar mal. Hoje você comeria? Comi. Eu fui de lua de mel pra Cancún e a gente comeu grilo lá no... Grilo eu acho que até teria coragem. E assim, Agora, mas não tem gosto de nada. Crocante só, né? É crocante e assim, como tinha tempero, pimenta, assim, meio que tipo... tô comendo uma coisa crocante. Você não sente gosto diferente, assim, nada. Mas na época, isso foi em 2011, então há 11 anos atrás, falei, não, né? E outra, depois passa mal, tem que voltar tudo aquilo lá de avião de novo. Nossa. E é muito longe, muito longe. Longe mesmo. E eu acho que eram umas 32 horas, porque tinha a questão da parada, que parava no Catar lá, então era muito tempo de avião. Mas era muito boa a companhia. Nossa, companhia aérea. Então foi de Qatar Airlines, né, que é uma das melhores que tem tanto de conforto quanto as coisas que ele oferecem dentro do serviço mesmo. Do serviço. Isso que a gente foi de classe econômica, só que a gente não paga nada. Quando é seleção brasileira, você não gasta com nada, com passagem, com hospedagem, com comida. Só se você quiser comprar uma coisa a mais. Então, na época, eu trouxe computador, celular, aí você paga por conta. Mas, se não, eles pagam tudo. Até, tipo, a água que você quer consumir lá na competição, eles vão e pagam. Então, é muito legal. Mas essa experiência daí... E eu fiquei com milhas também aéreas, muitas milhas, que depois eu fiz, acho que mais 2 viagens sem pagar nada. Depois que eu tinha até parado de nadar já, mas com as milhas que eu tinha da Qatar e de outras viagens que eu tinha feito pela seleção. Eu queria então, muito legal. aproveitar que você falou. Você quer colocar alguma coisa? Eu ia perguntar do Flamengo. Quando que, é Flamengo, né? Isso. Quando que surgiu? Porque a gente sai do Corinthians, vai pro Flamengo. Tá de Flamengo, justo hoje. Então, Corinthians foi o primeiro clube que me deu essa oportunidade, né, para me tornar atleta profissional. E fora o salário que eles pagam plano de saúde, a alimentação, a escola. Aí eles têm outros convênios, né? Tinha convênio com as faculdades, com o curso de inglês e tudo mais. Então, ele te abre um leque muito grande e fora que tem uma equipe multidisciplinar. Então, na época, imagina, 2007, não se falava em nutricionista, preparador físico de piscina, preparador físico fora d'água, de musculação, mais preparador físico de mobilidade, e mais fisioterapia, e mais médico, e mais psicólogo. Então, assim, abriu um leque, uma equipe muito grande, que até você ficava assim, né? Tipo, nossa, é muita coisa e tal, ficava deslumbrada e tudo mais. E aí, em 2011, então, que eu fui para a China, esse ano de 2011 eu já era formada, e aí só tava nadando, né? Só tava competindo e tal. Em 2011 também, como a Poliana e a Ana Marcela, elas estavam pensando nas Olimpíadas, e elas eram as 2 primeiras melhores do Brasil, e eu ficava entre terceiro e quarto. E aí a Betina também, a gente sempre brigava, porque sempre ficava uma na frente numa competição e a outra na outra competição. Aí a Poliana, ela era atleta do Exército. E aí, como ela não ia poder competir algumas coisas durante aquele ano, eles abriram uma vaga para terceiro sargento técnico temporário. Então, o que é isso? É só o atleta competir pelo Exército e fazer o treinamento lá. Então, mas aí você tem que passar pela parte psicológica, tem que passar, né, pelo teste físico e tem que passar primeiro pelo edital. Aí eu falei, mas será que eu vou conseguir, né? Aí o técnico de novo, vai, minha filha, faz. O máximo que vai ser é o não. Então, não você já tem, né? Então, vai e faz. E aí mandei lá todos os documentos que eles pediam para o edital, que era o currículo esportivo. Então, era bem simples. Então, na época, você consultava a CBDA, que é a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, pedia lá o teu histórico de atleta, então ele te dava desde a época que eu tinha 11 anos, lá que eu fiquei em número 67. Uhum. Então, eles pegavam tudo até, tipo, dia atual lá, que era de 2011. E você pagava uma taxa e eles mandavam lá o documento. E aí enviei esse documento para a Comissão de Desportos do Exército. E aí empatei com uma menina que nem era essa Betina.
Era uma outra menina lá que nadava as mesmas provas que eu e a Poliana. E aí a gente empatou. Eu e a Sara empatamos em pontos, que era através do currículo esportivo. E aí eu lembro que eu mandei. E aí depois de uns dias chegou no meu e-mail um e-mail do Exército falando assim, isso era tipo numa terça, que eu deveria comparecer lá no Rio de Janeiro, isso eu morava em São Paulo, comparecer no Rio de Janeiro às 8 da manhã da quarta-feira, do outro dia. Eu falei, gente do céu, tem que me virar, né? Aí no que eu olhei no e-mail, eu falei, se eu sair agora de ônibus, dá, né? Mas, nossa, tipo, de ônibus vai cansar muito, eu vou perder muita coisa, vou perder faculdade e tal, não. Aí meu técnico falou, não, vai de avião, olha lá quanto que tava, e eu lembro certinho, tava R$800, que na época era uma facada, tipo ponte aérea ainda, né, São Paulo, Rio, muito, muito caro, mas era... É porque tá muito em cima, muito né? em cima, e era um voo, tipo assim, né, com, sei lá, 12 horas antes do voo que eu ia comprar. E aí, comprei com uma dor no coração, e tipo assim, eu lembro que, sei lá, eu devia ter R$900 na minha conta, e a passagem era 800. Que eu ia ficar no vermelho. Lembro que eu levei lanche para o aeroporto. Mas isso eu tenho até hoje, de levar lanche para os lugares que eu for e tal. E aí, fui. Cheguei lá no Rio. Cheguei acho que uma meia hora antes do horário combinado. E aí, cadê a Sara? A Sara não chegou. A Sara morava em Belo Horizonte. Nossa, mais difícil. Aí, tipo assim, o que eu acho, né, que aconteceu? Talvez a Sara não tenha nem visto o e-mail. E aí já dá meio que ela não cumpriu já com a responsabilidade de estar presente. Acho que isso foi de propósito. Empatou, quem vai vir? Vamos ver. Quem vai vir? Quem vai vir? E aí, tipo assim, chega lá, aí de frente, assim, ao psicólogo do Exército. E aí ele tá falando com você assim, ó, olhando todos os movimentos que você tá fazendo, né, e tal. E aí eu lembro que ele perguntou assim, por que você quer defender a cor verde-oliva? Eu falei, mas meu filho, eu nem sei, né? Tipo assim, eu estou vindo aqui porque abriu uma vaga e era um dinheiro, né? Na época, eu acho que era um patrocínio de R$2.500 para, tipo, não fazer nada, né? Era defender o Exército, sim, mas não era em todas as competições. Era em algumas estabelecidas deles específicas, mas você ia defender e, tipo, em todas as provas, todas as competições, você tinha que mandar silcar o logo do Exército. E também se comportar como um militar, né? Entendeu? E aí foi legal. Aí teve isso, aí teve o teste de corrida lá, de 12 minutos, flexão, abdômen, tudo aquelas coisas erradas, tudo. E aí eu lembro que terminou, dali, sei lá, umas 2 horas já era o meu voo de volta. Já voltei e eles não falaram que assim eu passei. Eles falaram, talvez a Sara venha mais tarde, ou ela venha amanhã. Tudo para não me dar esperança, né? Mas aquilo lá já tinha sido um corte para ela. E eu já tinha sido a escolhida lá e tal. Aí, mandaram depois, saiu lá o edital de convocação, que eu fui escolhida e tudo mais. E aí, fora, né, a vaga de natação, teve vaga para outros esportes também. Aí, não lembro agora ao certo quantas pessoas, mas depois de sair o edital de todo mundo, a gente teve uns 15 dias de convívio para saber como que é a vida de um sargento técnico temporário. Então, tivemos uma semana, 5 dias, né, de segunda a sexta, com treinamento teórico. Então, em 1900 e tanto, aquelas coisas. E aí o major, tenente lá, ele sempre falava com uma voz bem baixa, e aí você tinha que prestar muita atenção. E depois do almoço, era a hora que eles passavam filme. Você dormia mesmo. Você dormia mesmo, e tipo, você não podia dormir, porque quem começava a piscar muito, eles mandavam ficar de pé. Segura o rifle aí, gente. Era bem assim mesmo. E aí, depois dessa semana de teórico, teve a semana de prática, né? E aí foi lá em Agulhas Negras, que é a AMAN lá, né, e tal. Então, a gente saiu do Rio de Janeiro, a gente estava na capital, e aí foi para Agulhas Negras. Aí, esse foi mais pesado. Foram 3 dias, dos 5 dias da semana foram 3. E aí, a gente aprendeu a desmontar a FAO lá, né, que é
tipo metralhadora, assim. Aí teve que marchar no escuro. Caramba, só pra nadar pelo... Virou do exército. Você ficou... Ficamos. Aí teve transposição no lago durante a noite. Então a gente tinha a nossa mochilinha com a roupa seca e o nosso camuflado, né? Normal. E aí a gente tinha que fazer, tipo, eles colocaram um lago lá no meio da marcha. E a gente tinha que passar pro outro lado, tinha que fazer meio que como é que fala? Tipo um barquinho, assim, amarrar vários toquinhos. Caramba. Uma jangadazinha pra colocar as mochilas pra poder passar pro outro lado. Então fizeram bem... Uma galera desiste no meio disso aí? Não, porque assim... são poucos dias, né? Foram 3 dias só. Pra quem faz treinamento, são meses, né? Anos e tal. Mas eu acho que é porque é bem selecionado também, né? Porque acho que pra Eu chegar acho que até ali, pra você ter já uma noção do que é o exército, né? Pra Você ter vai uma representar, né, o exército, imagina. Sim, sim. Embora, né, eles não fizeram a gente passar fome, não fizeram, tipo, a gente dormir no frio, assim, e tal, mas nós dormimos no saco de dormir, entendeu? Mas aí era... Colocaram nós pra dormir no stand de tiro, com tiro de madrugada. Você acha que dorme? Não dorme, né? Mas pelo menos tinha segurança de estar num lugar que, tipo, não ia ter bicho, né, e tal. Mas aí tem que dormir já com a roupa pronta, porque... No outro dia, rapidinho, né? Toca lá o negócio, acorda, enrola lá o saco de dormir, põe na mochila e continua. E aí a gente teve as instruções, né, de desmontar a arma logo em seguida dessa noite que a gente dormiu no stand de tiro. Então eles fazem, né, para ver o grau de cansaço, de estresse e tudo mais. Né? O limite. O limite. E aí a gente desmontou, prendeu, né? Se você me dá aqui, eu não vou saber. Mas assim, a gente teve a experiência ali, né, de desmontar para poder limpar e depois montar tudo de novo. E aí, nesse dia mega cansado, que já era o 3º dia do treinamento, aí a gente aprendeu. Tinha o alvo lá, né? A gente aprendeu Deu uns tiros, né? Atirar de pé, ajoelhado e deitado. E tinha que acertar, né? Então, sorte que na época minha vista era boa, porque hoje ela já não é pra longe. e aí você tinha que ter lá também um total de acertos lá no alvo. Mas aí deu tudo certo, todo mundo passou, né, e tal. Aí a gente voltou. Aí nesse 4º dia da segunda semana foi o treinamento lá para formatura. Aprender a cantar as músicas, marchar, a coreografia certa, e entra tenente, sai tenente, o que tinha que fazer e tal. Aí no último dia foi a formatura. Aí eu lembro que na época, né, eu falei, meu pai e minha mãe sabiam da data, tudo, eles foram, daqui de São João, foram pro Rio. E aí foi engraçado porque meu pai, né, eles não estão acostumados a viajar muito e tal. Eles alugaram pela internet, sozinhos, porque eu não pude, tava sem internet lá na AMAN lá. Aí eles alugaram sozinhos e aí pegaram um hotel lá em Copacabana, tipo assim, subindo pra um morro, né? Aí a minha mãe, eu não vou dormir aqui não. Mas eles não tinham, né, pago a estadia e tal, mudaram pra um outro, que era uma rua na frente, mas já era mais seguro, assim, no pensamento da minha mãe, porque ali também era, né, e tal. Já estava pacificado o Rio nessa época, 2011 e tudo. E aí eles contaram que, assim, no café da manhã, eles comeram, tipo, pra caramba no café da manhã. Comeram tudo que podia, porque não sabia, né, quanto tempo que ia demorar essa formatura e se ia ter alguma coisa para comer. E aí meu pai falou que, tipo, ele comeu até e não aguentava mais nada. E a formatura foi rapidíssima, foi tipo 1 hora. E aí depois da formatura tinha coquetel. Aí no coquetel chiquíssimo lá, de tipo assim, camarão, caviar, um monte de coisa. Chopp e tal. E meu pai, eu não acredito. Eu vou vomitar. Ele não Fazer uma limpeza. Que eu já, tipo, já tô cheio, tem um monte de coisa boa aqui e tal. E tinha um episódio que eu não lembrava, meu pai que lembrou esses dias, que você não pode sair acima do teu superior. Então, assim, você tá aqui num evento, vamos pôr que é por grau de idade. Então, o mais velho tem que sair para depois o abaixo dele. E assim, né, a gente era sargento técnico temporário. A gente só não era abaixo do soldado e do cabo, mas assim, naquela formatura só tinha gente acima da gente.
Então tinha que esperar os tenentes, os majores, os coronéis, tudo ir embora para depois a gente ir embora. E aí você olhava assim, aquele superior, ele não ia embora. E aí, quando o primeiro decide ir embora, e logo os outros vão indo embora também. E aí a gente pôde todo mundo sair lá de onde estava tendo a formatura. Mas é muito engraçado. Aí teve esse ano, eu fiquei só nadando, fui para maratona aquática e tudo mais. Só que tava assim já numa época que eu não queria mais nadar. Embora assim eu tava ganhando as competições, embora eu tava recebendo um salário muito bom, embora tipo tinha as competições de graça e tal, mas a vida de atleta, principalmente de atleta profissional, é de muitas restrições. Então, é difícil porque você não consegue muito bem ver a família, você não tem vida social, você não consegue, tipo, você não pode sair hoje porque amanhã cedo tem treino. Você não pode beber nada porque amanhã, né, se você beber uma gota, teu rendimento cai. Então, é uma vida de muitas restrições. E eu já não queria mais aquela vida. E como eu já tinha me formado, sendo que um dos meus sonhos era a formação em nutrição, eu pensava assim, o que está me fazendo ficar aqui? E aí, o que me estava fazendo ficar eram as vantagens, né? Que eram as vantagens do dinheiro e de poder viajar, que eu sempre gostei. Aí eu falei, não, quer saber? 2011, esse vai ser o último ano. Aí eu lembro que essa prova em Hong Kong foi em outubro. Falei, perfeito, né? Tive essa oportunidade aqui de estar na China. E aí agora tem mais 2 meses. Chegando em dezembro, encerro a minha carreira. E aí teve, sempre naquela época, no final do ano, meu pai gostava de passar o ano novo na praia, a gente foi pro Guarujá. E lá no Guarujá, eu falei assim, quer saber? Vou mandar um e-mail pro técnico do Corinthians falando que não vou mais participar, eu tô encerrando minha carreira e tal. E aí mandei um e-mail para ele falando. Passaram alguns dias, a gente estava na praia ainda. Eu lembro que eu ia na Lan House, né, mandar o e-mail e tudo. E aí, minha amiga falou assim, essa Betina, né, eu vou pro Flamengo ano que vem. O Flamengo tá com a Patrícia Morim, que na época foi a diretora de esportes, ela foi atleta profissional de natação. Então, a Patrícia Morim estava com dinheiro, uma verba muito grande para os esportes aquáticos do Flamengo. Aí ela falou que ela mandou um e-mail logo, o técnico já aceitou e ela já ia pro Flamengo. Aí eu falei, quer saber? Eu vou chutar um salário aqui alto e aí seja o que Deus quiser, né? E aí na época eu coloquei lá, gostaria... Eu já conheci o técnico por estar em outras competições de seleção brasileira, você acaba fazendo amizade, conhecendo, né, e tal. Mandei um e-mail falando, eu gostaria de, no ano de 2012, representar o Flamengo e tal, e aí tem uma proposta de R$5.000. E aí eu falei, eles não vão aceitar. Ele só mandou, ok, inicia dia X. Aí eu falei, mas eu não queria nadar mais. E aí eu não queria mais. E, foi lá, dei um chute alto e pronto, ele não vai aceitar. Aí ele só mandou que, ia começar o tal dia de janeiro. Aí eu falei, tá bom, vou estar ganhando bem esse ano, 2012. Fazer um pezinho de meia. Vou estar fazendo pezinho de meia, foi justamente o que eu pensei, porque eu falei, já não tô mais feliz. Só que aí eu falei, é meu sonho morar na praia. Então sempre foi meu sonho morar numa cidade do litoral. Então, vou estar realizando o sonho de morar numa cidade de praia. E ok, então esse vai ser meu último ano. E aí toda a mudança de São Paulo pro Rio. Na verdade, toda a mudança de roupa, né? Porque as outras coisas, eu fiz a mudança de São Paulo para São João, né? As coisas que eu tinha no apartamento lá. Uhum. E aí aí esse ano foi um ano de perrengue total, porque antes de começar, de fato, o ano lá no Flamengo, a gente fez um treinamento em altitude lá no México. Então, a gente ficou um mês inteiro numa cidade que se chama São Luís do Potosí, que é uma cidade de altitude, que a gente faz treinamento em altitude para ganhar mais resistência e tal. E aí, no ano anterior, antes de ir para Hong Kong, a gente tinha feito esse mesmo treinamento de altitude no Arizona, lá nos Estados Unidos, numa cidade que chama Flagstaff, que aí também era para ganhar essa questão de resistência e tal. Então, essas vivências eram legais. Você imagina, um mês nos Estados Unidos, aí depois mais um mês no México e tal. E aí, janeiro de 2012, fiz esse mês lá no México, treinamento de altitude e tudo mais. Cheguei e já fui meio que direto, nem vim para São João. Então, meio que direto já fui pro Rio, né? Cheguei no Rio,
Não tinha, bem dizer, onde ficar. Tinha um apartamento lá que eu ia ficar até arrumar o meu apartamento, que era da Poliana. Fiquei 1 mês morando na casa deles, quer dizer, 1 mês vivendo num quarto, né? Porque os dois eram um casal, que era o técnico e atleta. E aí eu me sentia como uma inconveniente, né? E aí eu falei, nossa, eu vou tirar a privacidade deles. Então eu vou ficar dentro desse quarto. Então eu chegava do treino, entrava no quarto e fechava. A hora do treino eu saía. Então minha vida foi 1 mês dentro do quarto. Aí esse mês foi tenso, porque eu falei assim, eu não tô vivendo o Rio de Janeiro que eu queria, eu tô vivendo dentro de um quarto. E só treinando, e não conhecia ninguém, e tentando arrumar apartamento e não achava nada. A gente tava em Jacarepaguá, que é ali pro lado da Barra, e assim, o Flamengo fica na Gávea, que é do outro lado. E aí eu falei, não tô fazendo amizade com o povo do Flamengo, porque eu tô treinando aqui, que era no Maria Lenk, que a gente morava meio de frente pra ele. Falei, nossa, tá um terror. Aí, quando vê, surgiu um apartamento ali. E aí, nesse apartamento, ia metade do meu salário só pra pagar o apartamento. Aí eu falei, puta, não adiantou de nada, né? Eu vim pro Rio querer economizar, fazer, né, meu pé de meia e gastar mais da metade só no valor do aluguel. Fora comida e as outras coisas, Nossa. né? Aí eu falei, gente, no céu. Aí fiquei uns 3 meses vivendo daquele jeito. Aí consegui, né? Eu falei, não, eu vou ter que começar a nadar lá na Gávea e arrumar um apartamento lá. Mais próximo. Aí fiz amizade com as meninas, né, que nadavam também no Flamengo. Aí elas me convidaram para morar com elas em Copacabana. E aí ali do Flamengo até Copacabana era uma distância de uns 15 minutos de carro. E tinha uma que tinha carro, então ficava fácil, né? Pegava carona, falei, perfeito. Só que aí essas duas brigaram. Então a gente tava em 3 no apartamento e as duas brigaram. Aí eu falei, não tem como eu ficar agora bancando eu e mais uma e a outra sair, porque vai ficar caro do mesmo jeito. Porque era na rua de trás da praia. Então era no posto 5 ali, era Nossa Senhora de Copacabana. Era muito caro. Dividido em 3, ficava caro, mas nem tanto. Mas para dividir em 2, né? Aí foi quando a gente teve a ideia. Morava eu, a Dainara e a Ana. A Dainara também era atleta do Exército. E ela também podia pedir, né, auxílio... Moradia. Então, a gente pediu esse auxílio moradia para morar dentro do Exército. Então, a gente saiu ali. Então, já era a minha 3ª casa, né? A primeira foi lá, Jacarepaguá. Aí, a segunda foi ali em Copacabana. E aí, a terceira... foi dentro da Urca, então na Fortaleza de São João, que é ali onde é o Exército mesmo do Rio. Tem os apartamentos lá. Tem os apartamentos, só que os apartamentos são para os militares de fato, né? Como a gente era temporários, a gente podia ficar no alojamento. Aí o alojamento era só para atletas mesmo. Então tinha o alojamento feminino e o alojamento masculino. E aí, na hora, a gente já pegou falando, vamos mudar. Por quê? Porque aqui o nosso custo é 0. Então... Eu falei, agora eu consigo economizar. Mas aí, nisso, foi só 6 meses. Do 1 ano, foi metade do tempo. Que aí eu falei, nossa, preciso economizar agora tudo para fazer depois minha transição de carreira, né? Sair de atleta para nutricionista, porque eu já tenho a formação. E aí, a gente morou, só que aí dentro do Exército tem muito mais regras, né? Horários e tudo. Então, tinha o horário que você podia entrar e o horário que você podia sair. Então, a partir das 6 da manhã, abria o portão. E às 10 da noite, esse portão fechava. Então, se fosse sair, você tinha que voltar no outro dia. Se fosse sair à noite, né, no final de semana, você tinha que voltar no outro dia, porque o portão fechava e você não podia entrar. E aí, para andar lá dentro, a gente, né... Rio de Janeiro, calor. Então a gente andava de roupa de ginástica, short e blusinha. Mas quando entrava lá dentro do forte ali, tinha que colocar o abrigo, que era aquelas calças de tactel, bem larga assim, e aquelas camisetonas largas também. E aí prender o cabelo. E quando fosse no refeitório, tinha que estar sem brinco, sem maquiagem. E seguir as regras. Mas eu falei, tá economizando dinheiro. Tá economizando. Então, isso aqui tá tudo tá bem. Tudo bem. Tá tudo bem. Aí, foram esses 6 meses, e aí aí sim, eu aproveitei
o Rio de Janeiro, porque aí final de semana eu ia pra praia, final de semana eu conhecia alguma coisa cultural ali do Rio e tal. Então aí tava valendo a pena. Aí estabilizou. E aí o fato de você estar economizando dinheiro, né? Já tá maravilhoso. E aí podia comer no refeitório lá. E as vantagens, né, de você estar morando lá no coração do Rio, porque era o lugar mais seguro que tinha do Rio de Janeiro, né? Dentro do forte. Então era assim, você ficava tranquila. Aí foi uma experiência bem legal. E aí isso aí foi no ano de 2012. Aí quando eu tava terminando o ano, falei, nossa, agora é a hora da decisão de verdade, né? Vou ter que encerrar a carreira e tal. E aí realmente cumpri o meu planejado. Aí encerrei e aí terminei, né, lá minha carreira no Flamengo, ainda sendo campeã carioca. Então, nas minhas provas, eu ainda fiquei, né, em primeiro e tal. Aí me desliguei e voltei para São João. Cheguei em São João, primeiro mês, 0 pacientes, né, R$0. Segundo mês, R$0 de novo. E aí, no segundo mês, eu tenho uma tia que mora em Nova York, eu falei, quer saber? Eu preciso de férias. Nunca tive férias na vida, vou. E aí, né, só precisava pagar passagem. Fiquei lá, acho que uns 15 dias lá na casa dela, aproveitei tudo. Aí eu voltei para São João, aí já era o carnaval. Falei, vou aproveitar o carnaval no Rio, né? Aí fui pro Rio, e aí em março foi o choque de realidade, de estar de novo em São João. Aí isso foi 2012. Hoje eu tenho 32, então eu tinha ali meus 22 anos. Então, choque de realidade de voltar. Aí tá todo mundo trabalhando e eu não, porque não tinha quem atender. Eu queria, mas ninguém me conhecia, né? Então, o fato ali de não ter ninguém para atender. Tá todo mundo trabalhando, então ninguém ia poder ir tomar um café e tá no clube. Ninguém podia fazer nada. Aí esse março de 2013, foi o pior mês da vida. Então, eu tinha certeza que eu ia ter depressão aquele mês, porque era um contraste, né, de ficar 7 anos morando fora, 6 anos em São Paulo e 1 no Rio, nas 2 maiores capitais do Brasil, aí voltar para São João, tipo, não ganhando nada, aí voltar e morar na casa do meu pai e da minha mãe. Então, assim, de mudar foi um contraste, um choque absurdo. Você saiu muito cedo, né, com 16 anos, que você foi voltar depois de, nossa, muito tempo. Depois de muito tempo. E aí foi um choque absurdo. Aí eu já não tinha mais amigos, porque durante esses 7 anos da adolescência, os amigos ou estavam namorando, ou já tinha casado, ou já estava em outra cidade e tal. Então, assim, foi uma adaptação difícil, essa volta. Aí, por coincidência, né? Eu falo que não é coincidência, mas sempre tem um anjinho que te ajuda, né? Teve uma amiga que ela ia iniciar a pós de nutrição esportiva, ela é de São Paulo, e ela ia iniciar, e ela me mandou uma mensagem, Carol, eu vou começar a pós essa semana de nutrição esportiva. Eu falei, mentira, preciso, né? E eu tinha umas economias, falei, vai dar pra começar, né? Aí ela falou, não, você pode ficar aqui na minha casa, se você quiser fazer a pós e ficar na minha casa. Eu falei, nossa, perfeito, vou de ônibus, fico na casa dela, economizo, aí a gente faz alguma coisa pra comer, vai ficar muito barato e tal. E vai se virando e vai. E aí era uma vez por mês, após, de sábado e domingo. Falei, é o que eu preciso, vou começar. E aí comecei, e aí parece que aí a maré vai girando, né? Aí em março tive minha primeira paciente da vida, em março de 2013. Só que na época minha consulta era R$60. E eu fazia home care, que eu ia até a casa da pessoa atender, né? Sorte que a gasolina não era 7 conto, né? Porque senão já não ia sobrar nada. Sai no prejuízo. Ia sair no prejuízo. E aí eu atendi essa primeira paciente, tudo. Aí começam as indicações, né? Por mais que eu tava começando. Aí você fala, vou tentar fazer o meu melhor e tudo. Aí atendi depois a tia dessa paciente, a amiga, aí vem a amiga da amiga, aí vai começando. E na época, só com boca a boca. Eu ia nos consultórios dos médicos, né? Que eu via que tinha alguma coisa a ver com esporte. Deixava cartãozinho. E eles também uns começaram a indicar, outros pegavam e jogavam fora, né? Porque falava, quem que é essa menina aqui? Jogava fora. E como eu não vim de nenhuma família rica, ou de nenhuma família que tenha
Nome e até, assim, pessoas que são da área da saúde. Minha família não tem ninguém. Tipo, meu pai não é médico, não tem ninguém que é nutricionista da área e tal, então fica um pouco mais difícil. E aí São João é mais difícil ainda. Então, no começo, assim, foi tudo, eu falo que foi tudo sozinha e com o meu trabalho, porque não teve nenhum QI, né? Ninguém me indicava, assim, né, de pessoas, referência e tal. Então foi tudo indo sozinha. E terminei a pós em nutrição esportiva. Ah, não, 2013 ainda. Voltando, achando que tinha me livrado do esporte, né? Falando, não vou nadar mais. Aí, na época, o Rodolfo, que foi diretor de esportes da prefeitura... Meu professor. Meu professor? O Rodolfo, na época que eu era aqui de criança, né? De seus 13 anos e tal, ele foi também diretor de esportes. E ele incentivou demais a gente na natação e tudo. E aí, quando eu voltei, por coincidência, ele estava de novo na diretoria Não, na verdade, ele não estava diretoria de esportes, não. Ele era diretor do Palmeiras. Aí tá, diretor do Palmeiras, ficou sabendo que eu tinha voltado. Falou, Carol, você não quer nadar pro Palmeiras, não? Eu falei, não quero, não quero, não. Mas aí ele falou a palavra mágica, né? Ele falou assim, Carol... Se você quiser atender no Palmeiras, você pode usar uma sala para atender. A gente não pode te pagar, só que você pode usar uma sala. E você não tem sala, né? Eu falei, não tem? Como é que eu vou alugar um negócio? Eu nem tenho paciente, nem tenho dinheiro, né? Aí, eles me deram a oportunidade, então comecei atendendo. Então, assim, divulgou na época na rádio, divulgou no jornal, né? E tal, falando que o clube do Palmeiras tinha uma nutricionista esportiva. E aí caiu no ouvido da esportiva também. Aí a esportiva também falou assim, Carol, a gente não pode te dar uma sala porque você tá nadando pelo Palmeiras, mas a gente pode fazer um aluguel bem mais barato. Na época era merreca, né? E lá no centro. Então aí eu tava nesses dois centros e fazendo o home care. Então, isso em 2013. Aí, 2014, começou a aumentar o número de pacientes e tal. Aí, finalzinho de 2014, começou a aparecer gente de outra cidade. Porque eu comecei com o Facebook. Falei assim, mas como é que eu vou atender a pessoa de outra cidade? Eu não vou fazer home care lá em Pinhal, lá em Andradas, né? Como é que eu vou fazer? Aí, tá. Aí, a sala da casa da minha mãe, ela é um sobrado, né? Então, tem uma escada. E aí, a sala ficava na parte da frente e tem lá uma porta de vidro. Aí o que a gente fez? Pegou aqueles TNT, tipo, né, TNT para tampar o fundo, aí colocou atrás desse vidro para tipo meio que isolar a sala de consultório, que era a sala da minha mãe, com o resto da casa. E aí, tá, você me falava que você era de alguma cidade da região, eu falava que eu tinha esse local para atender, que era na sala da minha mãe. Só que, gente, era péssimo, porque era cadeira de madeira dura. Era mesa de madeira, tipo, alta, assim, então para escrever. Aí eu só tinha uma balancinha, dessas balancinhas digital que você compra na internet, que é aquelas de banheiro, né? E eu usava só aquilo, balança digital e a fitinha, o espaço e aquela fitinha de medir o abdômen. Não tinha mais nada. Aí eu falei, nossa, preciso investir em alguma coisa, né? Aí investi num adipômetro, que é aquele que tira a gordura, né? Que faz as pregas e tal. Aí investi no adipômetro. Aí começou a vir mais gente da região. E aí me convidaram para atender em Aguaí, numa academia lá. Aí eu falei, precisando de gente, né? Fui para Aguaí. Aí conheci uma outra dona de uma academia lá de Caconde. Aí me convidou para atender lá em Caconde. Aí eu tava atendendo em Caconde. Aí começa a loucura orcaholic que eu falei, né? Aí atendi em Aguaí, atendi em Caconde, atendia no Palmeiras, na esportiva e na sala da minha mãe. Aí, beleza. Aí, no Palmeiras, você sabe que aquela rua do Palmeiras, lá do lado esquerdo, é proibido, né? E leva multa, porque eu levei. Então, eu vou atender só um paciente aqui, é meia hora. Porque aí eu não tinha gestão de agenda nenhuma. Eu pegava e ia marcando só. Você falava, o Laerte falou que queria passar lá no Palmeiras. Eu marcava, Laerte.
Aí o Dudu falou, eu quero passar também, ser às 9, ser às 10. Só que às 10 é lá na esportiva. Aí o outro fulano queria passar e era de outra cidade. Eu ia atender na casa da minha mãe às 11. Então era 9 no lugar, 10 no outro, 11 no outro. Aí eu falei, como eu não tô achando vaga aqui, né, na mão certa, na mão direita, e eu não vou pagar a zona azul ali em cima, eu vou o quê? Parar na contramão aqui, rapidinho, né? Contramão não, né? Na mão que não podia ali. Parei. Isso já tinha parado várias vezes antes, né? Porque aí depois chegou 2 multas seguidas de 2 dias seguidos. Então aí quando chegaram essas multas em casa, eu falei assim, eu acho que não tá dando certo. Eu preciso mudar aqui a minha gestão de agenda, porque essa loucura eu vou ficar louca. Você ganha, já tá pagando multa. Tava pagando a multa. Eu falei, não dá. Aí eu falei assim, preciso mudar isso. Aí foi onde eu comecei a definir, né? Laerte, o Palmeiras é só de terça-feira. Dudu, o esportivo é só na quarta. E aí os outros dias ficava, né, na sala da minha mãe. Aí tá. Aí é ruim quando a gente faz essas mudanças, porque algumas pessoas entendem e outras não, né? Eu falava, mas eu quero passar, você me atendia de sexta, como é que agora você vai ter que me atender só de terça? Aí eu explicava, né? Tentava ali ter um jogo de cintura, alguns atendiam e outros não, e aí tá tudo bem. Você tem que ver também o que é melhor para você, não somente pro paciente e tal. E aí, como comecei a atender muitas pessoas, e a sala da casa da minha mãe estava desconfortável, isso eu acho que foram mais ou menos uns 6 meses, quase 1 ano lá, nessa sala com TNT atrás. Aí, como era um sobrado, tinha uma parte de baixo, que na época morava minha tia. Aí a gente construiu o quarto dela na parte de cima, e aí eu reformei a parte de baixo para fazer um consultório, que até na época aí, quando eu fiz o site, que já era Hello Mark, né? O Laerte foi lá gravar, lá embaixo, a gente fez alguns vídeos de pré-treino, pós-treino e tal, e aí a gente gravou nessa parte que era o consultório. E aí eu achava lindo, porque era confortável lá dentro, era bonito, eu tinha dado um up lá e tal. Só que aí, né, comecei a atender demais, aí tava workaholic total. Aí eu fui vendo que, assim, dentro dessa sala, na parte de baixo da casa da minha mãe, tinha ar-condicionado. Então era uma delícia. Só que o quê? Não tinha vista, porque como era na parte de baixo, que a vista era pra garagem, a gente colocou uma cortina para as pessoas não verem a garagem, né? E aí na esportiva e no Palmeiras, as salas não tinham ar-condicionado. E aí no calor era horrível. Ainda mais que eu atendo de jaleco, então tava horroroso. Aí foi onde eu comecei a abrir mão. Falei, agora eu não vou atender mais no Palmeiras, muito obrigado pela oportunidade e tal. Não vou atender mais na esportiva, obrigado pela oportunidade, sou grata. Mas aí agora eu preciso escolher o que é melhor para mim e para os pacientes, né? Porque ficar 1 hora no calor lá suando, ninguém merece. E aí centralizei tudo na parte de baixo da casa da minha mãe. Isso foi 2015. Aí fiquei lá, 2015, 16, 17, 18. Quando estava 18, foi onde que eu acho que foi o meu crescimento maior. Foi quando eu investi num aparelho que na época não tinha aqui na cidade, que é a balança de bioimpedância. Então, essa balança de bioimpedância é uma balança que ela faz uma análise corporal total. Então, ela vê quanto você tem de água, quanto você tem de músculo, quanto você tem de gordura, lado direito, lado esquerdo. Então, ela é bem completa. E aí, por ela ser bem completa, o valor dela também é bem completo. Né? Então, assim, em 2018, eu paguei nela R$36 mil. Nossa. Então, era uma facada. Só que aí eu já tinha que ver como investimento, né? Falei, não, meu investimento... Você foi a primeira a ter quem você não foi? Na verdade, não sei se... Não, mas não fui a primeira. Das primeiras, uma das primeiras a ter aqui na cidade, sim. Agora eu acho que deve ter no total de 3. De nutricionistas. Eu acho que só tem 3, eu acho. Acho que tem no total de 3 minutos. Mesmo. Porque é um valor caro, né? Uhum. Então aí, tal. E aí, em 2018, consegui essa balança. Aí começou a ficar desproporcional o local que eu atendia, os equipamentos que eu tinha e o nível de paciente que eu tinha. Então, minha agenda, realmente, essa época de 2018, aconteceu algumas vezes, né? Sabe quando cai o ano, assim, tipo, dia 18 de janeiro é uma terça e dia 18 de fevereiro também é uma terça? Que às vezes acontecem essas coincidências no calendário, né, e tal. E aí chegou de, tipo assim, ter paciente que era dia 18 de
fevereiro, chegar lá, porque isso era dia 1º de janeiro. Aí eu falava, não, tem para dia 18 de fevereiro. E aí a pessoa entendia que era dia 18 de janeiro e chegava lá. Aí eu falava, não, você daqui 1 mês ainda. Então a minha agenda ela estava adiantada para coisa de 1 mês, 2. Então ela estava no máximo e assim, eu estava trabalhando no meu máximo. Porque eu estava trabalhando de segunda a sábado. E aí foi quando eu me diagnostiquei workaholic, entendeu? Que aí eu vi que eu estava no meu máximo, que já não dava mais. E aquela vida ali que eu tinha não ia ser sustentável há muito tempo. E aí, juntando tudo isso, eu fiz minha primeira viagem minha primeira Eurotrip, né? Aí era um sonho também fazer uma viagem para a Europa e junto fazer um congresso. E aí, uni as duas coisas. Vi um congresso que ia ter em Lisboa e aí, putz, já faço a viagem, faço um todo, né? E aí, beleza. Financeiramente já estava tudo certo da viagem e tal. Só que eu trabalhei dentro de 1 mês por 1 mês e meio. Porque como a viagem era de 22 dias, eu queria trabalhar no mês de setembro por 1 mês e meio e no mês de novembro por 1 mês e meio também, para tentar amenizar o rombo do outubro, né? Que eu tava gastando em euros, né? E não tava ganhando nada. Aí eu falei assim, vou tentar. Nossa, aí foi quando, assim, um belo dia, comecei a ter taquicardia. Eu, né, sempre falo, gente, equilíbrio, tem que comer, fazer exercício, beber água. E eu não tava bebendo água, porque se eu bebesse muita água, eu tinha que fazer xixi. Se eu fizesse xixi, eu tinha que sair da sala e atrasar, e era um paciente atrás do outro. Então, naquele mês, eu fiz tudo que eu falava para as pessoas não fazerem. E aí, deu pane, né? Porque, assim, eu sempre fiz exercício a vida inteira e eu fui 1 mês sem exercício. Sem beber água, sem comer direito, tudo. E estressadíssima, com medo de não dar tempo de fazer as coisas, entregar os prontuários, né, os planos alimentares em dia e tudo mais. Aí eu falei, não, preciso mudar. Aí comecei a procurar, primeiro, né, uma sala para alugar ali fora do ambiente ali, que era a casa da minha mãe. Mas não achava, porque os locais que eu via não tinham uma vista bonita. E aí eu falei, não, eu quero sair daqui pra pegar uma vista. Porque às vezes as pessoas me falavam, Carol, você viu o arco-íris? Eu falava, não. Carol, você viu o pôr do sol? Eu, não. E eu sou muito ligada com a natureza. E eu deixava de ver essas coisas e aí tava me incomodando também. Aí surgiu a oportunidade de fazer a formação pelo IBC, pelo Instituto Brasileiro de Coaching. Aí fiz, só que antes de você se tornar coach, você tem que passar pelo processo. E aí eu vi que a minha roda da vida ela estava descompensada, porque eu estava trabalhando, estava tudo encaixadinho, só que aí tinha uma parte que eu não estava dando atenção, que era para a questão de relacionamento amoroso. Então eu tinha anulado, mas também ninguém me aguentava, né? Imagina, a pessoa só trabalhava e não tinha tempo para nada, muito menos para ter um relacionamento. Aí eu falei, ter um relacionamento só vai ser atrás de vida. Mas por que no relacionamento anterior foi atrás de vida, né? Então, se fica aquele trauma. E aí, na parte de coach, a gente tem que passar pelo processo. Aí eu fui entender que aquele trauma, né, é de uma pessoa, não posso generalizar todas as outras que podem vir pela frente e tal. E nem também qual que era a minha crença, né, de que ninguém podia ter tudo. Então, se você tá bem em todas as áreas, tá tudo bem uma tá fodida, entendeu? Tá tudo bem uma tá ruim, porque ninguém pode ter tudo. Esse era meu pensamento. E aí, mais uma crença de que era assim, se você tiver um relacionamento, a outra pessoa não vai deixar você evoluir. De que ela vai tomar um tempo da sua vida, ou ela vai ter ciúmes, enfim. Então, você não vai conseguir evoluir. E aí era o meu pensamento. É que aí a gente tem que trabalhar essa parte aí de quebrar essas crenças limitantes, de entender que, tipo, por que você tem aquele pensamento e tal, que isso é pelo processo de coaching. Aí eu passei por esse processo antes de me formar, né? E aí, na época, eu conheci o meu marido, né? Que agora eu sou casada, então mudou tudo. E aí, em 2019, eu conheci o Thiago, a gente começou a namorar, tudo. Aí mudou completamente, porque aquela parte de não incentivar, de não apoiar, não queria dizer que era de todas as pessoas. E sim, né?
de, às vezes, uma pessoa que tem esse pensamento. E aí, pelo contrário, ele me incentiva, me apoia, sempre auxilia, ajuda e tal. E aí foi mudando tudo. Aí eu falei, não, agora estou completa, estou pronta para começar a ajudar outros profissionais da área da saúde que podem ter o mesmo pensamento que eu, que, tipo, para ganhar dinheiro tem que trabalhar muito e que, tipo, não pode ser completo, que sempre tem que estar com alguma pecinha faltando, que tá tudo bem, né? E aí, 2000, a gente casou ano passado, foi pra lua de mel que eu falei, comi os grilos lá e tal. E aí eu comecei ano passado a atender na parte de mentoria, muitos profissionais da área da saúde. Então, dentista, educador físico, fisioterapeuta, nutricionista e tal. E na hora que eles chegavam, sentavam na minha frente, eles começavam a falar a Carol do passado. Aí eu falava, olha lá, fazendo tudo errado, né? Mas tudo errado o quê? Tudo a coisa que eu fiz. Então, assim, todas as... Tinha passado por aqui. E aí eu falava, nossa, ele tá fazendo isso por conta disso aqui. Tipo, ele tá com esse pensamento limitante por conta desse outro e tal. E aí a gente foi passando pela metodologia e aí eles foram também, né, evoluindo. E é engraçado que tem uma mentorada que a gente fez até uma live na semana passada. Ela chama Marina, ela é dentista. E aí a Marina, ela tinha uma crença que, sim, ela tinha que trabalhar em vários lugares. Então, na época, ela trabalhava na PAI, no consultório dela, e mais no consultório prestando, né, alguns tipos de tratamento. E aí ela pensava assim, eu trabalho aqui na PAI para poder servir, né, para poder auxiliar, ajudar as pessoas, mas também porque é a minha renda fixa. Porque quem trabalha em consultório e é autônomo não tem garantia nenhuma, né? Ela falava, aqui eu tenho que ficar. Só que esse trabalho consumia dela 20 horas por semana. E ela não conseguia ser criativa, produzir, fazer nada, porque o pensamento dela só ficava naquela mesmice, né? E aí foi muito legal a transformação dela, porque ela, no primeiro dia que ela chegou, ela falou, eu preciso sair de lá, mas eu quero continuar fazendo o bem, né? Quero estar nessa causa de ajudar as pessoas e tal. E durante o processo inteiro, ela foi se desligando, tudo, só que surgiram muitas ideias, porque depois ela tinha tempo, que é o que eu prego na mentoria, né, de ter tempo e tal, e ela tinha essa parte criativa. Então, hoje, ela faz parte de uma ONG, que chama Turma do Bem, e aí essa ONG presta serviço para crianças carentes e para mulheres que sofreram maus tratos e tal. E junto com isso, nesse processo dessa mudança dela durante a mentoria, ela lançou a Jalecos do Bem. Então, é uma linha de jalecos, junto com uma confecção aqui de São João. Toda a venda do jaleco, 10% é revertido para essa ONG aí. Então, ela falou, Carol, tipo, é fascinante eu aprender, eu continuar fazendo bem e ter tempo, né? Porque é o que eu prego. Então, hoje, dentro do consultório, no meu caso, consultório de nutrição, eu tô 4 períodos só. Então, imagina, a pessoa workaholic que saiu lá de 7 períodos por semana. 4 empregos, 4 lugares que tava recebendo multa e tal. E aí, hoje, eu atendo no consultório às terças e quintas de manhã e às quartas e sextas à tarde. E aí, na segunda-feira, eu não atendo, mas eu estou fazendo outras coisas, né? Então, me dá a possibilidade, por exemplo, de cuidar da minha casa, então, de ter essa visão para o que eu quero. Ver um pouco mais mesmo, né? Sim, sim. E aí, né, que nem assim, recebi o convite, eu posso estar aqui numa segunda tarde, tipo, conversando com vocês e tal. Então, me dá essa liberdade e, assim, o meu financeiro, ele foi ajustado, eu redescobri novas fontes de renda, que nem essa da mentoria vai ser mais uma fonte de renda dentro do meu negócio. Eu vendo só a questão da bioimpedância, que às vezes a pessoa quer só fazer avaliação, porque ela já tem um nutricionista ou porque ela está curiosa para saber. Então, ela pode fazer esse serviço, não dentro da consulta. Então, assim, esses pensamentos, a parte de coaching veio me ajudando, veio me aprimorando. Então, assim, é tudo, né? Eu falo que, assim, tudo que eu faço vem de um motivo e vem de uma trajetória, né? Que nem, por que você escolheu a nutrição? Porque eu era uma criança gordinha, obesa. Por que você escolheu a mentoria? Porque eu fui uma pessoa
sofri, entendeu? Então eu vivi essa transformação para entender também, para criar essa metodologia. Carol, antes da gente entrar mais nessa parte final da atualidade, a gente faz normalmente um Intervalinho, intervalinho, aí depois uma coisa mais rápida, esse segundo bloco, só falar, acho que a gente pode relembrar do curso pro pessoal também, da data da divulgação que você tinha falado. Rapidamente a gente vai fazer um intervalo. Só falar o que eu esqueci de falar no começo do programa. O Give Talks é uma realização da produtora Jaguari, da Hello Mark e da Octa Soluções. O nosso espaço e produção estão disponíveis caso você queira fazer o seu próprio programa. E a gente está aberto a apoiadores. Rapidinho a gente volta. Voltamos do nosso intervalo. A convidada de hoje é Carol Ferreira. Ela que é nutricionista, mas também está seguindo uma carreira de mentora. Comentou aqui já com a gente, vai falar um pouquinho mais. Eu queria justamente pegar esse segundo bloco para a gente falar dessa nova fase que também já vem junto a tudo que você vem fazendo, se somando até chegar no que é hoje. Mas eu queria falar, a gente comentou no começo do programa sobre esse curso, queria falar agora já também mais pro final dele, como é que ele vai funcionar, dar uma relembrada no pessoal. Eu vi vocês comentando, não sei o que está definitivo, o que não tá, mas fala como ele vai funcionar e relembrar também aquela data da divulgação lá. Sim, sim. Então, o aulão, né? O aulão já tem um nome. Ele vai chamar Workshop Consultório Lucrativo. Então, vai ajudar, né? É específico para profissionais da área da saúde, porque eu falo, né? Eu gosto de colocar nichos, subnichos e tal, que é o que eu, né, tô vivendo e é o que eu vou conseguir ajudar e agregar na vida da pessoa. Eu até comento, né, que quanto mais a gente indica, mais a gente é indicado, vira e mexe, chega algum paciente que é de uma especialidade que eu não domino. Então, eu não fico com medo de falar que eu não sei, não. Eu falo, olha, eu não vou ser a melhor pessoa para te ajudar, mas eu te indico fulano e fulano. Então, vai pro teu melhor. E aí, dentro da mentoria também. Então, assim, hoje eu posso dizer que eu tenho essa experiência com profissionais da área da saúde, porque eu também sou uma persona transformada nesse nicho, assim, também. E nesse dia 3 de maio, então, que é uma terça-feira, às 8 da noite, a gente vai falar, dentro do consultório lucrativo, os 3 principais erros que o profissional da área da saúde comete e vou ajudar, né, a corrigir isso, que é não ter uma agenda conciliada com uma agenda profissional e uma agenda pessoal, não saber cobrar o seu devido valor, né, então não sabe precificar direito o preço da consulta, porque na maioria das vezes nem sabe quanto que ganha, nem sabe quanto que gasta. E o terceiro pilar, que é da parte de como ter ali, né, ser um especialista e nichar o seu público. Porque eu lembro que quando eu cheguei em São João, né, que eu falei que em 2013 eu não tinha paciente nenhum, eu já comecei de cara com nutrição esportiva. E na época todo mundo me chamou de louca, porque falou assim, interior de São Paulo, como que uma pessoa vai começar com nutrição esportiva, sendo que aqui não é uma capital e ninguém conhecia há 10 anos atrás? Mas aí eu falei, não, é o que eu gosto, é o que eu quero, então independente do número de pacientes que eu vou ter, uma hora vai dar certo o negócio. E aí dentro da questão da mentoria também. Então ela não é uma mentoria voltada pro geral, ela é uma mentoria voltada para esses profissionais da área da saúde, mas também não são os profissionais que estão começando, são os profissionais aí que buscam ter aí uma agenda eficiente, então... Isso, então melhorar esse sistema e é claro, né, a gente vai melhorar a parte de tempo dele, mas ele não quer deixar de melhorar a questão da lucratividade do financeiro. Mas quando você tem boas estratégias, você consegue precificar melhor seus serviços, você consegue ali melhorar e ganhar às vezes até mais. Então eu falo que assim, eu comecei, meu valor da minha consulta era R$60, hoje ela é 280 e tá rumo já a 300, porque a gente sempre vai atualizando, mas assim, não é só aumentar o valor, o que você está agregando, né? O que você está transformando na vida daquela pessoa que buscou e sentou na tua frente. Então, se não estiver agregando nada, ela vai passar uma vez só e nunca mais. E hoje eu posso dizer que assim, eu tenho uma certa diferenciação e eu consigo levar essa transformação tanto para o meu paciente de nutrição quanto para o paciente o mentor ali. É muito legal e muito importante você falar isso. Antes você tinha comentado sobre o curso que você fez de coach, a mística, que a gente em alguns programas já falou desse assunto,
a mística por ter gente que faz errado, mas tem gente que faz direito, sabe? E perceber que você tá, às vezes, abrindo mão de um público que poderia ser maior, porque você quer resultado e não gente fazendo isso. Então, eu acho muito legal, acho muito bonito isso, você como alguém que tá vendendo um produto, assumir pra que ele serve mesmo, pra quê, pra quem, Sim, em qual sim. situação. Então, assim, a gente às vezes pensa no começo, né, de querer só ganhar. Então, falar assim, eu vou lançar um negócio para atingir muitas pessoas, para ter, 1.000 inscritos. Não, eu não quero 1.000 inscritos, porque eu não vou conseguir ajudar 1.000 inscritos de uma vez. Então, eu quero ter a atenção e o cuidado de, se forem 10, né? Foram 10 inscritos. Tá ótimo. Se for um inscrito, tá ótimo, porque já vai começar a ter ali mais um case para ajudar também a melhorar e para entender o que eu fiz de errado, né? Então, porque assim, como é uma novidade para mim sair do presencial para esse online, para as aulas e tal, então é um caminho novo que pode dar muito certo, como não pode dar muito certo nessa primeira vez. E aí eu lembrando lá, falando da Carol atleta lá atrás de criança, que assim, né, às vezes a primeira vez que a gente faz, a gente pode não ter resultado. Mas aí é por que você está fazendo. Então, é o que eu falo, né? Por que você faz o que você faz? Então, você faz o que você faz só por causa do dinheiro. Você faz o que você faz por conta do que você entrega, o que você ajuda e tal. Porque às vezes a pessoa fala, é papinho, né? De coaching, fazer o que ama. Então, não é papinho de coaching. Então, assim, fazer o que ama vai te trazer uma realização. E você estando realizado, você consegue transbordar isso para todas as áreas, né? Então, aqui na hora do intervalo, o Laerte estava relembrando, né? Que quando eu conheci ele foi 2016, né? 2016. Em 2016, a equipe dele tinham 4 pessoas. Hoje a equipe dele tem mais de 30. Então, assim, com certeza ele faz o negócio porque ele ama fazer aquilo. Porque, assim, se você for pensar no começo não traz dinheiro nenhum. No começo é só prejuízo, né? Mas, assim, você vai lá, eu quero fazer esse negócio porque eu amo e eu sei do meu potencial. E é isso que eu vou pregar na mentoria, dessas transformações e realmente, né, ajudar a quem quer ser ajudado também. E dentro, né, antes da mentoria de fato, vai ter esse workshop que vai ser bem legal. Então, eu tô trabalhando bastante. Dia 3 de maio. Que vem, uma terça-feira. Pessoal de casa, fica atento aí. Fica atento, vai ter informações lá no meu Instagram. Qual que é o Instagram? O Instagram ainda tá como Nutri, né? Então, é Nutri Carol Ferreira. Porque, assim, né, eu amo muito a parte da nutrição. Até, né, teve uma reunião com o pessoal que tá me ajudando, que eles falaram assim, Carol, você sabe que vai ter uma hora que você vai ter que se decidir? Aí eu falei, sei, mas não aí eu até brinquei, falei, a casa não começa pelo quadro, não. A casa começa pelo alicerce. Então, não me põe na cabeça que eu tenho que decidir alguma coisa que ainda não tá na hora de decidir, né? Uhum. Deixa eu fazer o alicerce aqui. Deixa com calma. E eu brinco, né, também com os alunos da mentoria que fizeram, né, o 1 a 1, é que, você pode testar. A gente não é uma árvore que está enraizada ali e dali não pode mudar. Então, você pode testar. Você fez e não gostou, o máximo que vai ter se acontecido foi aprendizado. Então, assim, né? Não gostou, você volta. Não gostou daquela área, você volta. Então, assim, né? Eu gosto muito da área da nutrição. E estou gostando muito também da parte da mentoria. Eu quero muito levar os dois juntos. E aí, assim, não sei se eu vou conseguir levar os dois juntos, mas o que eu vou tentar, porque tem muito paciente, senão eles vão me matar se eu parar, entendeu? Então, aí eu quero. Então, fiquem ligados aí que no dia 3 de maio tem workshop consultório lucrativo, especialmente aí para profissionais da área da saúde. Os outros profissionais não fiquem bravos comigo, tá? Mas porque eu não vou conseguir ajudar todo mundo. Então, eu vou ajudar só o que eu sei, né? Que eu, na verdade, não sei tudo. Estou buscando aprimorar e aprendendo também. Muito bom. Carol, muito obrigado aí pela tua visita aí, por conceder um pouquinho do seu tempo. Eu conheço a Carol, pra você ver, o legal dela é que é super dedicada. E pra você ver, eu acho que o coach alinhado com toda essa experiência
que vida, você né? tem que A história que ela começou contou. com 16 anos ali, saindo de casa, passando por uma vida de atleta que não é fácil, que foram muitos anos aí, foi até uma pessoa até militar até no meio ali. Até militar pro meio do caminho, entendeu? Então, assim, é muita experiência que não... Assim, por mais que tenha faculdade, etc., que você tem essas especializações, isso tem um valor, assim, não tem valor, na verdade. Sim, E você trazer toda essa experiência para as pessoas que você vai estar ajudando, vai ser fantástico. Então, eu vejo que vai ser um sucesso mesmo. Eu desejo muito sucesso para você. Eu eu brinco agradeço. aqui com o Laerte, que às vezes ele fala, não tem como precificar, e eu falo, se fosse também, ficaria muito caro. Não, eu Então, agradeço pro demais. pessoal de casa aqui, muito obrigado pela audiência, muito obrigado, Carol, pela aula mesmo que você deu aqui pra gente, sobre essa nova função também que você tá assumindo. Muito boa sorte aí no início desse curso. A gente aqui tem certeza que vai ser um sucesso, que vai ajudar muita gente, que é isso que você quer. Muito obrigado pela presença. Sim, eu que agradeço, Dudu, Laerte, toda a equipe aqui, né? Produtora Jaguari e a Hello Mark, e tem mais uma. A Oxygen e o Give Talks, que é o programa. Isso. Então, obrigado a todo mundo. Eu que agradeço aí. Foi um prazer aqui. E é sempre muito gostoso a gente relembrar a nossa história, né? Que é difícil, às vezes, a gente contar pro outro como que foi, porque acaba, né, às vezes, ficando com vergonha. Ou você fala, ai, nossa, se eu contar tudo, será que as pessoas vão achar o que é de mim e tal? Então, a gente tem que, né, sempre ser verdadeiro, falar aquelas coisas que sente e tentar ajudar, incentivar as pessoas também, E a nossa né? ideia aqui é gerar identificação, sabe, com quem tá consumindo ali. Você pode ter certeza. Algumas pessoas que assistiram isso aqui se identificaram com a sua história. Você acaba motivando elas para seguir na carreira que você seguiu, ter o sucesso que você teve. Então, parabéns também por toda a sua trajetória. Eu que agradeço muito. Parabéns aqui pelo espaço que ficou realmente maravilhoso e pela oportunidade aí de estar conversando um pouquinho com vocês. Isso, a gente que agradece. Como a Carol falou, siga a produtora Jaguari, a Hello Mark e a Octa Soluções. Siga também o Give Talks nas redes sociais, se inscreva no nosso canal. O nosso estúdio e a nossa produção estão disponíveis caso você queira realizar o seu próprio programa. E a gente está aberto a apoiadores, então entre em contato. Por hoje é só e até a semana que vem.